Bom, meu nome é Manuel da Grela, nós vamos dar início aqui à defesa pública do trabalho de graduação da Janaína Anjos Melo, né? A gente tem a banca aqui composta pelos professores Maurício Bolonha e Éder Molina, né? E a Janaína, então, ela vai ter de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação antes da arguição da banca. Tá ok, Janaína? Tá Então, certo. você pode início a sua apresentação e depois a gente passa para a arguição. Tá bom? Ok. Vou compartilhar a tela. Isso. Boa tarde a todos. O meu trabalho de graduação aborda a investigação magnética das anomalias marinhas nas rias Mamanguá e Paraty-Mirim, localizadas no estado do Rio de Janeiro. Estes ambientes marinhos são considerados rias, pois representam vales de rios antigos inundados pelo aumento do nível do mar durante um evento transgressivo do Holoceno. Como nestes estuários há altas concentrações de metais e minerais magnéticos nos sedimentos, foi realizado um levantamento marinho em 2017 para investigar a assinatura magnética dessas rias. Nestes estuários, são observados lineamentos magnéticos que podem ser indicativos de zonas de falhas, variações dos contatos geológicos ou associados a corpos intrusivos. Caso sejam diques cristalizados em condições favoráveis, em pequenas e médias profundidades da crosta, é esperado que as estruturas apresentem uma magnetização longitudinalmente homogênea. Desta forma, o trabalho objetiva estudar a natureza da magnetização, indicando assim as possíveis estruturas geológicas associadas. Como os alvos não estão mapeados e são subaflorantes, também é proposto a estimativa da profundidade do topo das fontes marinhas. Nessa apresentação, primeiro abordarei o contexto geológico da área de estudo. Em seguida, serão apresentados os dados marinhos e aéreos, em que nós vamos abordar o pré-processamento, a aquisição, as reduções magnéticas e a interpolação. Depois, serão apresentados os resultados e discussões, mostrando a aplicação dos filtros, a transformada aniquiladora para testar a homogeneidade da magnetização e a deconvolução de Euler para estimar a profundidade das fontes. Por fim, as conclusões abrangendo a interpretação geológica da área de interesse. Com respeito ao contexto geológico, as anomalias lineares marinhas podem estar associadas aos diques da costa brasileira. Eles estão associados ao processo de separação dos continentes, em que ocorreu um intenso magmatismo, gerando vários enxames de diques, como o da Serra do Mar e de Resende Ilha Grande, localizados próximos à área de estudo. Esses diques intrudem um embasamento cristalino proterozoico da Bacia de Santos. O enxame em Serra do Mar é caracterizado por diques subverticais toleíticos, cuja direção varia entre 30 e 65 graus NE. Estes corpos básicos estão associados à intensa atividade ígnea que ocorreu durante e após a ruptura do Gondwana. O enxame Resende Ilha Grande apresenta diques alcalinos e toleíticos com 3 orientações distintas, com destaque para a região costeira, em que os diques toleíticos estão orientados a NE e possuem intervalo de idade entre 156 a 144 milhões de anos, o que indica
processos extensivos e magmáticos anteriores à ruptura do supercontinente. Os terrenos emersos que circundam as rias são formados por granitos, gnáisses e migmatitos pré-cambrianos. O arcabouço geológico desses terrenos compreende as seguintes unidades estratigráficas: os depósitos fluvio-lagunares, onde são encontrados areia, silt e argila. A unidade granito-paraty, caracterizada pela presença de complexos de granitoides tarde após colisionais. A unidade granito-paraty-mirim, onde são encontrados complexos de granitoides deformados pós-colisionais. E a unidade Rio Negro, caracterizada por gnáisses, intercalações de metagábio e paleodites. É provável que as duas rias estudadas também tenham esses terrenos como substrato. A ria Mamanguá, como podemos ver aqui, é uma feição estreita e alongada NSW, com profundidade da lâmina d'água da ordem de 6 metros em sua porção interna e 20 metros em sua porção externa. A ria Paraty-mirim é uma feição estreita leste-oeste, com profundidade da lâmina d'água da ordem de 8 metros. Essas rias são ambientes deposicionais de baixa energia e de escassa estratificação devido à baixa profundidade. Observe que o relevo da região é caracterizado por morros e áreas deposicionais, continentais, marinhas e mistas. Nessa sessão, serão apresentados a aquisição, o pré-processamento dos dados marinhos, as reduções magnéticas e a interpolação dos dados magnetométricos. No estudo das anomalias marinhas, são investigadas perturbações do campo devido à presença de corpos magnetizados em subsuperfície. Dessa forma, nos levantamentos magnetométricos, os dados coletados apresentam magnetização total, que é a soma vetorial da magnetização induzida mais a remanente. Os principais fatores que influenciam a magnetização são o tipo de mineral, o tamanho dos grãos dos minerais e a concentração de partículas. O levantamento marinho ele foi realizado próximo a Paraty, nas rias Mamanguá e Paraty-mirim. Durante os 2 dias de aquisição com barco do Instituto Oceanográfico, o sensor Sea-SciPy percorria toda a área investigada. E para garantir a estabilidade do sensor em águas rasas, foi utilizado um catamarã não magnético. E na aquisição dos dados, também foi possível utilizar o magnetômetro base para o registro da variação diurna do campo geomagnético. Esta operação da estação base é uma prática rara em pesquisas marinhas realizadas longe da costa. Após a aquisição desses dados, eu realizei o pré-processamento para os dados medidos pelo magnetômetro base para os dias 6 e 7. A primeira etapa consistiu em aplicar o filtro não linear para minimizar os ruídos de alta frequência. Nos perfis de variação diurna, observe que são destacadas algumas áreas em que os ruídos foram minimizados. Na segunda etapa, eu apliquei o filtro passa-baixa para suavizar os ruídos residuais. Estes parâmetros, ponto de corte, desvio padrão, largura dos ruídos, eles foram escolhidos pois observou-se que boa parte dos ruídos foram atenuados. O pré-processamento também foi realizado para os dados medidos pelo sensor, porém a análise não será abordada nessa apresentação. Após o controle de qualidade dos dados marinhos, foi realizada a correção da variação diurna. As variações diurnas são flutuações no campo geomagnético que só ocorrem durante o dia
período em que há a chegada de emissões solares na ionosfera. Sendo assim, o campo corrigido do diurnal é expresso com uma diferença entre o campo filtrado do magnetômetro itinerante e do base, mais o nível de base da área para os 2 dias de aquisição. Este valor é obtido pelo cálculo da média do campo do magnetômetro base. Após a remoção da variação diurna, foi realizada a remoção do IGRF, que corresponde a aproximadamente 99% do campo medido, obtendo assim o campo crustal. O campo reduzido do IGRF, conhecido como anomalia de campo magnético total, é obtido através da subtração entre o campo corrigido do diurnal e o valor calculado do IGRF para a data de aquisição marinha. Prosseguindo, para a criação dos mapas magnéticos, os dados marinhos foram interpolados com o método da mínima curvatura, o qual mostrou resultados mais satisfatórios. Essa técnica interativa utiliza o método de mínimos quadrados para suavizar a superfície em toda a malha de dados. Neste caso, o dado marinho foi interpolado com tamanho de célula de 70 metros, que corresponde a 1/5 do espaçamento médio das linhas de aquisição, de forma a não gerar falsas anomalias. A pesquisa abrange também dados aerolevantados para analisar as feições marinhas em um contexto regional. Esses dados foram adquiridos no período de 2010 a 2013 pelo Serviço Geológico do Brasil, a uma altura de 100 metros em relação à superfície. As linhas de voo estão espaçadas de 500 metros, recobrindo parte dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os valores de inclinação e declinação magnética estão associados possivelmente ao centro da área, longe da área de aquisição marinha. E o pré-processamento foi realizado pela Microsurvey Aerogeofísica. Para os dados aéreos, foi realizado um processamento de interpolação diferente, por causa de um significativo efeito de aliasing nos dados. Este efeito é devido à presença de mais dados na extensão das linhas do que intersectando elas. Consequentemente, podem aparecer elipsoides e boldãs no dado interpolado. Sendo assim, de forma a reduzir este efeito e preservar as características das tendências, antes da interpolação, foi utilizado o algoritmo Trend Enforcement, que consiste em adicionar linhas de tendência aos dados. Para o cálculo dessas linhas, foram configurados 4 parâmetros, considerando a direção preferencial delas. Após a aplicação do Trend Enforcement, os dados aéreos foram interpolados com o algoritmo bidirecional, que utiliza o filtro não linear para eliminar os spikes e ruídos de altas frequências. O dado aéreo foi interpolado com tamanho de célula de 100 metros, que corresponde a 1/5 do espaçamento das linhas de voo. A partir de agora, nessa sessão, serão abordados os resultados e discussões sobre o estudo das anomalias marinhas e regionais, o teste da homogeneidade para as fontes e a estimativa da profundidade das fontes marinhas. Esses tópicos serão abordados exemplificando os métodos aplicados. Visando estudar as anomalias marinhas em uma escala local, foi realizada a separação regional residual. Primeiro, foi aplicado o filtro continuação para cima sobre a anomalia de campo total, para obter o campo regional. Este filtro, no domínio de Fourier, é expresso em função da altura h da continuação e do comprimento de onda k. Neste caso, para uma altura mínima de 1.500 metros, não se observa mais a influência de anomalias de curto comprimento de onda. Em seguida, o campo residual é obtido através da subtração entre a anomalia de campo total
e o campo regional. Observe que o campo residual destaca anomalias de alta frequência localizadas na porção mais superficial da crosta terrestre. Além disso, ele melhora a tendência linear, especialmente na parte central da ria Mamanguá, evidenciando as componentes positiva e negativa de algumas anomalias. Uma hipótese é que essas feições sutis elas possam estar associadas às variações de magnetização nas rochas sedimentares e ou nos sedimentos rasos da ria, onde foram encontradas altas concentrações de minerais magnéticos. Com relação à polaridade magnética, observe que a feição linear da ria Paraty-Mirim possui polaridade reversa e a anomalia linear na ria Mamanguá possui polaridade normal. Essas observações permitem fazer inferências sobre algumas condições impostas às rochas que podem influenciar ou ser responsáveis pela polaridade das anomalias magnéticas, como, por exemplo, a idade de colocação, o tamanho do guião da magnetita, eventos metamórficos regionais, a presença de titano-magnetita, oxidação extrema e também alteração hidrotermal regional. Agora, para detectar as bordas dessas fontes anômalas rasas, foi aplicada a técnica da intensidade do gradiente horizontal sobre o campo residual, expresso como módulo dos gradientes horizontais do campo. Observe que o IGH ele destaca o estreitamento das bordas dos corpos e acentua a continuidade do lineamento P2, principalmente na porção central e externa da ria Mamanguá. Este estreitamento pode estar relacionado às mudanças laterais abruptas de magnetização em relação aos corpos circundantes. Uma interpretação preliminar dos resultados indica que a feição linear na ria Paraty-Mirim pode estar associada a um contato geológico ou fonte tabular de 1,5 km de extensão, e na ria Mamanguá, um possível contato, zona de falha ou feição intrusiva de aproximadamente 9 km de extensão. Considerando a pequena dimensão da área do levantamento marinho, especialmente para análise da anomalia reversa, foram utilizados dados aeromagnéticos para observar essas feições lineares em um contexto regional. Na área do levantamento marinho, que está dentro do levantamento aéreo, como podemos observar, são mapeadas 3 áreas com assinaturas magnéticas distintas. Na porção central-sudoeste, é marcada por lineamentos magnéticos na direção NE, reversos e normais, que compreendem tanto o ambiente marinho quanto terrestre. Na porção norte, há uma feição linear na direção oeste-noroeste, acoplada a uma anomalia de caráter circular. E a porção sudeste é marcada por anomalias com longo comprimento de onda, compreendendo os ambientes marinhos e terrestres. Note que na porção norte do lineamento P2, há uma anomalia que nós denominamos de anomalia Ilha do Algodão, e que possui uma alta amplitude e longo comprimento de onda comparado às outras feições lineares na região da área de aquisição marinha. Considerando a análise realizada aqui, o objetivo agora é realçar as bordas dessas fontes regionais. Novamente, vamos aplicar o IGH sobre a anomalia de campo total. Observe que são destacados corpos 3D de dimensão expressiva na porção norte e também na porção sudeste, que compreende a Bacia de Santos. Nós podemos inferir que há um possível significativo contraste de magnetização entre as fontes marinhas e as estruturas regionais.
Estes corpos 6D podem representar plútons associados ao magmatismo de ilhas, e os lineamentos regionais representam possíveis zonas de falhas e fraturas em vazamento, contatos geológicos e ou feições intrusivas, compreendendo as porções terrestres e marinhas. Para o estudo de estruturas profundas em uma escala regional, foi realizada a continuação para cima de 1.000 metros sob anomalia de campo total. Para essa altitude mínima, verifica-se que não há influência de anomalias de alta frequência. Com o intuito de localizar as bordas e a posição horizontal de estruturas mais profundas, foi aplicado o filtro fase do sinal analítico. Este filtro, conhecido como tilt derivative, é expresso em função da razão entre a derivada vertical de primeira ordem e o IGH. Portanto, ele normaliza os sinais de curto e longo comprimento de onda, permitindo a investigação qualitativa de corpos localizados em diferentes níveis cristais. Observe que são mapeados lineamentos profundos com direção NE e um lineamento ao norte orientado a oeste-noroeste. Os lineamentos profundos representam possíveis zonas de falhas e fraturas em vazamento. Agora, vamos delinear também os alvos rasos, aplicando o tilt sobre a anomalia de campo total. Perceba que os lineamentos profundos e superficiais estão orientados preferencialmente a NE. E também são destacados alguns lineamentos superficiais, leste-oeste, nessa porção do mapa, refletindo diferentes esforços tectônicos atuantes na região. Observe que na área do levantamento marinho, os lineamentos são superficiais. De forma geral, estes lineamentos superficiais podem estar associados a contatos geológicos das unidades Rio Negro, Granito Paraty-Mirim e Granito Paraty, e também associados a feições intrusivas. Para analisar a homogeneidade das fontes, foi utilizada a técnica da transformada aniquiladora. Partimos do princípio de que corpos alongados, tal como o Dix, e caso eles possuam uma magnetização longitudinalmente uniforme, só haverá contribuição do campo nas interfaces deste corpo. A base do método está associada a uma propriedade intrínseca do potencial magnético de ser invariante ao longo do strike de corpos homogêneos. Como exemplo, a simulação numérica mostra o campo magnético gerado por várias fontes tridimensionais e tabulares. Sendo assim, calculou-se a intensidade do gradiente total do campo ao longo de uma direção T que não coincide com a direção do lineamento. Observe que, neste caso, o campo não é nulo. Agora, ao calcular a componente horizontal do campo ao longo de uma direção alfa, o campo se anula e são eliminadas as fontes tabulares, indicando que se trata de fontes homogêneas. O processamento implica em uma etapa em que temos o campo medido e calcula-se a intensidade do gradiente deste campo. A etapa 2 consiste em calcular a direção alfa do lineamento através do cálculo do funcional mínimo, as componentes horizontais Tx e Ty e o campo ao longo da direção do lineamento, que também denominamos de campo aniquilado. Em seguida, também é calculado a intensidade do gradiente total do campo aniquilado. Sendo assim, compara-se os dois gradientes e se observa quais lineamentos sumiram ou não. Eu apliquei essa técnica nos dados marinhos e foi realizada a comparação entre o campo subtraído e o campo aniquilado. Calculou-se o campo subtraído com o objetivo de isolar ao máximo as fontes 2D,
para critério de comparação com o campo aniquilado, em que observamos que o lineamento P2 é totalmente suprimido e o P1 é parcialmente removido. Note que aparecem campos 3D nas extremidades do P2 e no meio do P1. Partindo dessa análise, os dois lineamentos representam corpos tabulares compatíveis com magnetização uniforme, sendo que o P1 apresenta uma heterogeneidade interna e o P2 é uma fonte finita mais homogênea. Para a região do aerolevantamento, compreendendo a área de aquisição marinha, é observado que todos os lineamentos regionais foram totalmente aniquilados, o que nos leva a inferir que essas feições lineares são compatíveis com corpos tabulares com composição uniforme em termos de mineralogia ferromagnética, que se resfriaram de modo relativamente rápido. Com respeito à heterogeneidade interna do lineamento P1, presente no dado marinho, como vimos, e ausente no dado aéreo, é possível inferir algumas hipóteses. Primeiro, a presença de uma fonte 3D rasa em uma profundidade diferente ou disposta ao longo do corpo tabular. A presença também de uma magnetização heterogênea nos sedimentos marinhos rasos, ou também devido à distância fonte-sensor. Visando estimar a profundidade das fontes marinhas, foi aplicada a deconvolução de Euler localizada para as anomalias de polaridade normal. Uma vantagem do Euler localizado comparado ao Euler padrão é a escolha dos centros das janelas baseado nas maiores amplitudes da intensidade do gradiente. De forma a obter estimativas mais adequadas, a inversão foi aplicada sob o campo reduzido ao polo para médias latitudes magnéticas, para que o máximo da anomalia esteja localizado sob a fonte anômala. Essa técnica de inversão envolve a configuração do índice estrutural, que representa a geometria do corpo, e a incerteza na profundidade. Antes de aplicar o Euler localizado, o índice estrutural foi estimado através do método ENOI na coordenada de máxima amplitude do sinal analítico. Considerando que se trata de uma estrutura homogênea indicativa de um possível dique, foi escolhido um índice igual a 1 para aplicar o Euler localizado, e a incerteza na profundidade foi configurada igual a 10% no programa. Como os tamanhos das janelas calculados são maiores do que 2 vezes o intervalo do grid de 70 metros, isso indica que as profundidades obtidas são adequadas. Aqui são apresentados os resultados da solução de Euler. A feição foi dividida em 2 segmentos, devido à presença da anomalia Ilha do Algodão ao norte. O segmento P2 Sul, ele apresenta soluções de Euler agrupadas, delineando a estrutura, e uma uniformidade maior das profundidades, comparado ao segmento P2 Norte. Nesta porção, note que as soluções estão distribuídas lateralmente, mostrando possivelmente a individualização de pequenos corpos que se combinam e o sobrepõem à fonte tabular. Os diques na Ria Mamanguá têm cerca de 100 e 115 metros de profundidade. Para as anomalias de polaridade reversa, foi aplicado o método ENOI sobre a anomalia de campo total. Essa técnica independe da direção da magnetização total e é baseada na combinação da deconvolução de Euler com o sinal analítico. O índice estrutural calculado sugere uma geometria de pipe ou fonte tabular. Note que, apesar das soluções de Euler apresentarem um agrupamento quanto à posição horizontal,
é perceptível a presença de uma heterogeneidade das profundidades que descrevem a estrutura. A profundidade média de 220 metros pode estar superestimada devido ao procedimento de filtragem utilizado por este método. Concluindo, a principal feição identificada através da integração de dados marinhos e aéreos são lineamentos magnéticos orientados a 50 graus ME, abrangendo os terrenos gnáissicos e graníticos. Os resultados sugerem, como uma hipótese mais provável, que os lineamentos podem estar associados aos dois enxames de diques básicos toleíticos, de Resende Ilha Grande e de Serra do Mar, que intrudiram a região em momentos diferentes associados à ruptura do Gondwana. A idade de formação desses enxames pode ser colocada em intervalos de tempo em que o campo geomagnético inverteu a sua polaridade. Na porção marinha, foram destacadas duas zonas com polaridade magnética distinta. Assumindo que as estruturas nas rias Mamanguá e Paraty-Mirim estejam associadas a rochas com litologias semelhantes, como rochas básicas, como basaltos, é possível inferir que os diques homogêneos na ria Mamanguá tenham remanência na mesma direção do campo atual. E na ria Paraty-Mirim, a feição linear pode estar associada a um pipe ou corpo tabular homogêneo que possui uma intensa remanência na direção do campo reverso. Por fim, todas as referências citadas na apresentação são exibidas aqui. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Bom, obrigado, Janaína, pela apresentação, né? Você apresentou no tempo aí correto, né? 30 minutos aproximadamente. Então, acredito que a gente possa dar andamento à arguição pública, né? E eu vou começar com o professor Éder, se ele não se opor a ser o primeiro a fazer a arguição. Sem problema. Usa o critério da maioridade. Da maioridade, da mais... Ok. Janaína, você prefere que eu fique com a câmera fechada ou aberta? Não faz muita diferença, porque eu não consigo ver aqui. Eu só vendo os slides só. Tá, ok. Então, vou manter fechada, só para a gente poder economizar a largura de banda aí e não ter problema de comunicação. Caso você prefira ou queira que eu abra a câmera, só me avisar, ok? Não, fique à vontade, sem problema. Bom, eu agradeço ao pessoal do TG2 por ter me incluído aí nessa banca, né? O trabalho é um trabalho bastante interessante, eu acredito que muito relevante. A gente vai discutir alguns pontos aí que eu acho que são importantes para talvez tirar algumas imprecisões ou algumas dúvidas que possam ficar para quem está lendo o trabalho na forma escrita, mas como é de costume, o trabalho apresentado tirou muito das dúvidas do que eu tinha no trabalho escrito, né? Isso é meio comum em teses, em dissertações, né, em trabalho de graduação. Depois que a pessoa vai realizar o seu trabalho dos slides para poder fazer a apresentação, às vezes sintetiza melhor, coloca um pouquinho mais de figura, tira um pouco de informação redundante, e isso acaba ajudando muito na visualização. Então, não é incomum a gente dizer, ou a gente ouvir em bancas, falar, eu gostei mais da tua apresentação do que o teu trabalho escrito, né? Não é o caso de dizer que o trabalho escrito não está bom, tá? Eu acho que ele está muito bom, ele tem alguns probleminhas, mas a qualidade dele está bem acima da média, né? E eu acredito que isso tenha uma componente que seja tua, uma componente da tua orientadora e uma componente do pessoal de TG1 e TG2 que andou guiando esse processo, né? Então, eu reconheço a todos essa característica do trabalho. Eu gostei bastante do trabalho escrito, gostei bastante do trabalho na apresentação, né?
e gostaria de discutir coisas menores para tentar contribuir para aprimorar o trabalho, ou para tirar alguma dúvida que não ficou muito claro para mim na hora que estava lendo o texto, e eventualmente já foi até sanada na apresentação, mas como é o trabalho escrito que acaba ficando, né, a não ser que o pessoal visualize agora, né, como está sendo gravado, a pessoa pode ter acesso à gravação, imagino eu, né, mas de qualquer forma, normalmente é um trabalho escrito que é o que vai para a biblioteca, é o que é divulgado, né, então seria interessante, se houver algum tipo de dúvida que ainda está no escrito, que ele seja eventualmente corrigido, se for o caso, né, porque é ele que vai ser a tua cara, né, no meio científico, ok? Então, já inicialmente, parabenizo a você, a professora Yara, pelo excelente trabalho. Acho que está um trabalho acima da média do que eu costumo ver em trabalhos de graduação, né? Os resultados são bastante interessantes, o processamento foi bastante minucioso, né? E eu gostaria de discutir mais pontos que são relativos ao que eu gosto, o que é a minha preferência, que é o processamento, a aquisição dos dados, né? Eu gosto de me concentrar muito nos dados, eu acho que um bom trabalho começa com um bom conjunto, um bom processamento de dados, né? E aí eu gostaria de discutir, então, com você algumas coisas, e eu tenho a referência da figura no PDF, tá? Não necessariamente nos slides que você tem aí, ok? Mas você, com certeza, vai facilmente localizar isso, né? Bom, no texto, eu acho que você tem uma característica de usar muita letra maiúscula quando você vai colocar um método, né? Isso para um ou dois métodos é tranquilo, né? Mas quando começa a ficar muito grande, isso acaba poluindo um pouco a leitura, eu acho, sabe? Então, colocar lá o método de Euler com não sei o que, não sei quanto, e tudo com letra maiúscula inicial, né? Quando é um método só alguma coisa, eu acho que é tranquilo, mas quando começa a ficar muito constante isso, eu acho que polui um pouco, ok? Mas isso é uma questão pessoal minha, tá? Na hora que eu fui lendo o trabalho, eu percebi que começou a cansar lá para o final do trabalho, na hora que eu tinha que ver as coisas e via tudo com letra inicial maiúscula ali, né? Então, é alguma coisa que, se eu tivesse corrigindo o teu trabalho, eu ia marcar lá e pedir para você para limitar um pouco isso ao essencial, né? Tá certo. Bom, na figura 3, que você mostra a batimetria da região, né? Você pegou... aí está no seu slide 8, se eu não me engano. Sim. Deixa eu ver. Acho que sim, né? Isso. Aí você pegou isso de uma outra fonte, né? Esse mapa. Isso, do trabalho do Rodelli. Então, ele usou os mesmos dados que você usou para fazer esse mapa? Qual é a distribuição de dados para ter essa batimetria? Quanto eu posso confiar nela? Esse mapa ele foi retirado do trabalho dele. Essas informações em detalhe, assim, eu não tenho. Eu só modifiquei o mapa dele, assim, mas informações mais em detalhe, aprofundadas, no momento eu não tenho. Tá, ok. Porque normalmente quando a gente pega um mapa com uma informação, né, a primeira coisa que a gente quer saber é, ok, mas qual a densidade de dados que foi utilizada para poder gerar esse mapa? Quanto eu posso confiar nisso aí, né? E se apresentar lá o conjunto de pontos, as linhas, como é que foi coletado, você facilmente percebe onde você pode ter confiança e onde você não deve ter confiança no mapa, né? Sim. Então, como eu não vi os pontos ali, eu resolvi perguntar. Okay? Entendo que você pegou de um outro trabalho, mas talvez ele tenha apresentado, né? Sim, em algum outro mapa. No trabalho dele tem mais detalhado essas informações. Tá. Isso talvez fosse interessante colocar ou citar, ou sei lá, né? Que a densidade de pontos é grande, foi feito com tal tipo de coisa, um certo número de linhas, não sei. Né? Bom, lá na página 8 do seu trabalho, você diz, abre aspas, a distância entre o sensor magnético, o peixe e o barco foi de 40 metros, para que não houvesse interferência do ruído magnético do barco nas medidas, fecha aspas. Bom, entendo então que o barco tem um ruído magnético, né? E você usou um cabo para deixar o peixe o mais longe possível, né?
E aí a pergunta é, sempre que aparece um número, atiça um pouco a curiosidade da gente, né? Por que 40? Por que não 50? Por que não 20? Por que não 10? Por que não 80? Professor, eu não sei se ficou claro quando leu o texto, assim, mas não fui eu que realizei a aquisição dos dados. Uhum. Eu só fiz só o processamento, e essas informações eu obtive com a Denise e o Zanon, e o professor Luigi, que fizeram a aquisição. Tá. Agora, por que escolheu exatamente 40? Acredito que seja um valor que, durante a aquisição, um valor mínimo que não se observou mais a interferência. Foi Então, fazer mas testes. isso foi feito, essa análise? Porque quando a gente tem uma aeronave para um aerolevantamento, a gente tem o que a gente chama de figura de mérito da aeronave, né? Ou seja, qual é a assinatura magnética da aeronave, quanto ela tem de ruído, né? Seria quão magnética ela é, né? No total, na hora do processamento, tudo, né? Existe alguma referência quanto ao navio, quanto a isso? Quer dizer, quanto que ele é magnético, quanto que esse valor de 40 metros é suficiente para poder remover a assinatura dele ou alguma coisa parecida? Eu tenho o manual do sensor magnético, que ele faz algumas indicações de quais valores você poderia utilizar para a distância, que seriam apropriados, ou também a velocidade média do barco. No manual ele explica direitinho isso. Se eu quiser, eu posso passar depois. O manual do Não, sensor. eu acho que isso é importante para o texto, sabe? Assim, para o leitor saber que isso foi de 40 metros. Esses pesquisadores, se não foi você que pegou o dado, esses pesquisadores já fizeram análise disso e sei lá, né? Que de algum jeito esse valor foi determinado, e não simplesmente porque o cabo que eu tenho é de 40, então é 40 mesmo, acabou, né? Sim, vai ficar bem Pode ser simples. mais, pode ser mais, pode ser menos, eu não sei, né? Então, a pergunta era justamente para entender isso, se foi feita uma análise da assinatura magnética do barco e se esse valor de 40 é um limite, porque acima de 40 ele fica instável, né? Se você for fazer a hidrodinâmica dele, ele não funciona, e abaixo disso fica muito magnético, não sei, estou chutando algumas possibilidades, ok? Então, eu só queria entender isso, tá? Na página 10, na figura 5, que mostra os seus dados lá, as linhas norte e sul e leste e oeste, esse é um ponto que me interessa bastante, né? Quando a gente tem um conjunto de dados com essa característica, né? Você tem linhas numa direção, linhas em outra direção, né? E a primeira coisa que eu tenho a tendência de fazer quando eu vejo isso é perguntar, e como é que ficam os erros de cruzamento? Você fez uma análise? O erro de cruzamento seria, se eu estou numa linha na direção norte-sul e uma outra linha na direção leste-oeste, em algum ponto elas se interceptam, ok? Tá. Eu esperaria que, onde eles se interceptam, o valor seja o mesmo, porque eu estou no mesmo ponto, tá certo? A não ser algum ruído de equipamento, alguma coisa assim, né? Então, é comum a gente fazer uma análise desses erros de cruzamento, até para quantificar o quão bom esse levantamento é, né? Se nos cruzamentos os dados estão bem coerentes, a diferença entre eles é pequena, significa, pô, esse levantamento é consistente. Não interessa se eu estou na norte e sul, na leste e oeste, onde cruza o valor é dentro de um certo limite, ele é praticamente o mesmo, ou seja, tem consistência no meu levantamento, né? Se, por outro lado, os levantamentos, os crossovers, são muito grandes, tem alguma coisa que não está legal, a qualidade do levantamento não é muito boa, né? Então, essa análise é bastante importante para quem lida com dados de satélite, para quem lida com aerolevantamento, né? Com dados de navio, né? Então, isso é muito interessante fazer, né? Já que não foi você que fez a aquisição, você já pegou o conjunto de dados, você sabe se foi feita essa análise? Acredito que sim, porque eu peguei várias informações com a Denise, que trabalhou anteriormente com esses dados, já tinha feito uma análise prévia sobre o controle, né, o controle dos dados e a distribuição deles. Então, ela já tinha passado para mim para eu fazer o pré-processamento e o processamento, mas o controle de dados ela já tinha feito já.
Tá, então talvez fosse interessante citar isso em algum lugar, né, do trabalho, Sim. dizendo que foi feita uma análise dos crossovers e que o RMS dele ser tanto, sei lá, dá um parâmetro para a pessoa falar, poxa, esse levantamento está muito justinho, está muito apertadinho, está muito com uma boa qualidade, né? Isso já dá um up aí na hora que a pessoa está vendo o teu trabalho, né? Já sabe que pelo menos o conjunto de dados é bom, né? E aí a hora que for vendo todo o processamento que você fez, falou, então tem tudo para funcionar muito bem. Tem um bom conjunto de dados, foi feito um bom processamento, de se esperar que o resultado seja bom, né? Então, eu acho importante, quando a gente tem dados desse tipo, a gente fazer uma análise ou mencionar que foi feita uma análise e qual foi o valor que foi obtido, ok? Ok. Bom, na página 11 você começa a descrever os filtros, e o primeiro filtro que você fala é um filtro não linear, né? Mas um filtro não linear não é assim um filtro como continuação para cima, como redução ao polo. Um filtro não linear é um filtro que não é linear, né? Mas qual a definição desse filtro não linear? Qual é a fórmula? Quais são as características desse filtro, né? Você colocou lá que o objetivo dele era minimizar o ruído e que você usou um desvio padrão de 5%, que tinha uma largura de ruídos, né? Que ele acabou filtrando. Então, na hora que você olha lá, você vê que tem alguns spikezinhos localizados ali que você conseguiu tirar com esse filtro, né? Mas que filtro é esse, né? Lá para frente, todos os outros filtros, você colocou a fórmula de filtro, qual era o parâmetro que era utilizado, então a pessoa que vai ler o teu trabalho consegue reproduzir isso, né? Agora, só falar que foi aplicado um filtro não linear, eu não sei, eu não conheço. É que ele faz parte do Geosoft mesmo, ele aparece ali como filtro não linear. Ok, eu entendo, e é justamente isso que eu não gosto, né? Quer dizer, só porque está no Geosoft eu vou usar, eu vou apertar o botão e vou ver o que ele faz. Ah, ele sumiu com o ruidinho, pronto, eu estou feliz, né? Não foi o que você fez no resto do trabalho, que eu gostei bastante. Você colocou a definição do filtro, a fórmula do filtro e os parâmetros que você usou no filtro, na maioria das vezes. Ótimo, é assim que eu acho que tem que ser, né? Então esse destoou um pouco e é por isso que eu resolvi dar um puxãozinho de orelha aí. Sim, era uma dúvida, professor, que às vezes eu tenho em relação ao trabalho, se, por exemplo, é necessário colocar as fórmulas de todos os filtros, quando não é necessário, se há necessidade, se é uma coisa que as pessoas já conhecem e é algo trivial. Então, e agora, conversando com o senhor, eu percebo que, por exemplo, no caso de um filtro de redução ao polo, por exemplo, de redução ao polo, todo mundo conhece o filtro, já tem a fórmula, você pode citar, né? A referência é não sei quem, um sinal analítico, a referência é não sei quanto, né? Agora, esse filtro linear que você colocou aí, você só colocou um filtro não linear, e não tem referência, não tem nada, é só referência Geosoft, né? Então eu falo, pô, mas aí como é que funciona isso, né? Eu não sei o que esse filtro faz, né? Eu vi o resultado, né? Mas eu não sei como é que ele trabalha, o que ele faz, qual é o parâmetro de entrada, qualquer coisa, né? E nos outros você colocou. Então, no caso do parâmetro de entrada, o desvio padrão e a largura dos ruídos. Então, e como é que ele age, como é que ele traduz, como é que ele faz isso? Você percebe? Né? Nos outros você colocou, né? E eu acho que você não tem que colocar todos os filtros, toda a formulação, porque alguns já são clássicos. É claro que isso é uma decisão sua e da orientadora, né? O quanto você vai colocar de coisas que já foi, você não vai reinventar a roda, né? Isso aí já está claro. Agora, nesse em particular me incomodou um pouco porque só fala um filtro não linear. E, bom, sei lá, existem, né, dezenas, milhares de filtros não lineares. E aí? Ok? Então, só isso me incomodou um pouco nesse filtro aí, né? Os outros você normalmente colocou bastante informação e eu gostei da informação, ok? Bom, na mesma página 11, né? Você coloca lá, abre aspas, as feições que são consideradas ruídos são removidas e substituídas por uma estimativa baseada nos dados vizinhos, né? Isso é uma coisa que o Geosoft faz, né? Pelo que eu vi lá, né? E aí, de novo, a pergunta, como que ele faz isso? Qual é a fórmula? Ele interpola linearmente, ele interpola por spline, como é que ele faz isso? Né? Então, eu temo que normalmente você vai falar de novo, não, ele estava lá no Geosoft, eu apertei o botão e ele fez. É isso? Não, preciso ver com mais detalhe. Tá.
Bom, na página 11 também, eu vou ficar mais nessa 11, 12 e 13, tá? Então, não pense aí você ou o pessoal que está assistindo aí, que, puxa, esse cara for nesse ritmo aí, até ele chegar na página 20 e nós estamos no dia de amanhã, né? Então, eu vou ficar mais focado nessa parte de dados, que é o que me interessa mais, ok? Mas não tem muito mais pergunta. Então, aguenta firme aí, não assusta. Né? Também na página 11, você colocou lá, a largura máxima dos ruídos foi configurada para 300 metros, né? Por que 300 metros? Esses valores que eu escolhi para os parâmetros de entrada, eles são relativos. Eu fui observando realmente quando eu colocava certos parâmetros, os valores, como que funcionava. E eu tive também muito apoio do Zanon, porque ele já tem uma experiência em pré-processamento, e a gente foi analisando os dados cuidadosamente para avaliar quais valores a gente tinha um resultado que a gente queria alcançar, que era minimizar os ruídos de alta frequência. Então, é bem relativo mesmo. Ok, então, poderia colocar mais ou menos isso lá. A largura máxima do ruído foi configurada para 300 metros, vírgula, após diversos testes com larguras tal, que permitiram a inspeção visual ou o cálculo de alguma grandeza ou alguma coisa assim, que me falou que 300 é o melhor, entendeu? O problema é assim, quando você dá um número, sempre vem a pergunta, por que escolheu esse número, né? Eu falo, então, eu resolvi fazer meu trabalho com 57 páginas, tá? Eu escolhi 57 para ser o número de páginas ideal para o meu trabalho. A primeira coisa que eu me pergunto é, mas por que 57, né? Por que não 60? Por que não 50? Por que você escolheu esse número mágico, né? Então, cada vez que aparece um número mágico sem justificativa, aquilo chama atenção, né? Ela escolheu isso por algum motivo. Será que é o default do software? Então, será que está lá no GeoSoftware? Será que ela fez análise com outros valores, e depois ela percebeu que esse é o mais usado? Ou não, é o Zanon que escolheu esse valor? Tá, mas como é que ele escolheu? Ele também não escolheu de orelhada, né? Ele tem experiência, então ele já fez várias vezes e percebeu que quando usa esse, minimiza tal coisa, some tal coisa, aumenta tal coisa, né? Percebe? Então a pessoa que vai pegar o teu trabalho como referência e vai tentar reproduzir o que você fez, ela vai embatucar ali. Né? Será que para os dados dela 300 vai ser bom também? Eu vou usar 300 porque a Janaína usou no trabalho dela e deu resultado legal lá. Né? Mas e se o dado dela for muito diferente do teu? Será que vai funcionar? Né? Então, percebe a sutileza da história? Sim. Tá? Então, parece uma coisa boba, mas sempre que aparece um número mágico, a gente levanta um alerta. Ok? Aí na página 11 mesmo você fala, abre aspas, para o magnetômetro base, figura 7, e o itinerante, perfis disponíveis no anexo A, o ponto de corte dos curtos comprimento de onda foi configurado para 8 e 2 fiduciais, respectivamente. Né? Aí pronto, opa, 8 e 2, né? Mas aí se justifica, pois para estes valores foi observado que boa parte dos ruídos residuais foram atenuados. Ótimo, você explicou por que 8 e 2, ok? A minha pergunta aí é diferente. Como que você observou que boa parte foi atenuada? Tá? Foi inspeção visual? Você fez uma análise estatística? Você calculou algum parâmetro? Né? Então, como é que você escolheu esse 8 e 2 lá? Você falou, porque eles diminuíram. Mas como é que você sabe que diminuiu? Foi no visual? Foi no visual. Tá, ok. Então, era isso que eu gostaria de ter aí. Bom, depois lá no final da 11, começo da 12, você coloca uma frase que depois eu entendi na apresentação, mas no texto eu não tinha entendido direito, que era o problema de o campo corrigido da variação diurna é o campo total, menos o IGRF, mais um nível de base. E não ficou claro por que você tinha colocado esse nível de base, tá? Na apresentação ficou claro, ok? No texto, talvez um leitor incauto possa, como eu fiz, se confundir um pouco, ok? Então, se depois você for mexer nisso, talvez valha a pena você dar uma lida para ver se foi eu que não entendi mesmo ou se isso pode deixar mais gente confusa, ok? Mas na apresentação ficou legal, gostei. Bom, na página 12 tem lá abre aspas, o IGRF consiste em um modelo matemático de harmônicos esféricos do campo principal da Terra, né? O IGRF não é um modelo de harmônicos esféricos, né? É um modelo matemático expresso pela expansão em harmônicos esféricos de alguma coisa, ok? Eu só não gostei do D ali, ok? Na página 12 mesmo, eu queria conversar com o seu
sobre o IGRF, então, que você coloca lá, abre aspas. O IGRF é representado por coeficientes de Gauss de ordem 13, pois se considera que os termos de baixa ordem retratam boa parte do campo gerado no núcleo da Terra. Fecha aspas. Ok? Bom, então vamos lá. O que são os coeficientes de Gauss? Eles, como a gente viu na fórmula, eles estão associados ao comportamento do campo. Desculpa, não entendi. Você pode reformular? Os coeficientes de Gauss, eles expressam o comportamento do campo no núcleo da Terra. Tá. E aí eles são de ordem 13 ou eles vão até a ordem 13? No caso, como a forma como eu coloquei, coeficiente de Gauss de ordem 13. Seria até de ordem 13. Tá, então eles vão até a ordem 13, é isso que você quer dizer. Sim. Não é só o coeficiente de ordem 13, sim. o G13, 13, o H13, 13, né? É a soma de todos eles até 13. Sim. Tá. E aí você fala que os termos de baixa ordem retratam boa parte do campo gerado no núcleo, né? O que são os termos de baixa ordem? Como é que você define que são de baixa ordem? E como é que você sabe que eles retratam boa parte do campo gerado no núcleo? Pelos estudos que eu li que foram realizados. Quais deles? Como é que você me justifica isso? Não só do Blakely, como de Terra Nova também. Tá, não, eu não quero saber a citação, eu quero saber o porquê, qual é o motivo, o que está atrás disso? É porque o Terra Nova falou? É porque o Blakely falou? Não. Tem uma justificativa. O que são baixa ordem aí na história? Até onde é baixo? Até onde eu posso considerar baixo no campo magnético? Para refletir o campo gerado no núcleo. E como é que eu sei que esse campo é gerado no núcleo? Que esses termos estão associados com o campo gerado no núcleo. De onde que vem isso? Essa pergunta eu não sei responder agora. Ok, tudo bem. Bom, na página 12 também você colocou lá que para o cálculo do IGRF assume-se que os coeficientes, tal coisa, né? Em português, assumir não é utilizado como em inglês, né? Em inglês a gente coloca assuming, né? Assumindo, né? Em português, assumir é assumir um cargo ou assumir alguma coisa, mas não assumir uma hipótese, né? Então, a gente usa admite-se e não assume-se, tá? Esse é um vício de linguagem que a gente tem e como eu levei bronca na minha tese de livre-docência com relação a isso, eu estou repassando a bronca, né? Isso faz a gente diluir a nossa dor ao ter recebido a crítica. Então, aí, quando você vê alguém falar assume-se, você pode passar para frente também e falar, bem feito, ó, eu levei bronca, você também vai levar. Bom, na página 13, você coloca lá que, para a criação, já estamos acabando, tá? Para a criação dos mapas magnéticos, os dados aéreos marinhos foram interpolados através do método bidirecional e da mínima curvatura, respectivamente, aplicados às linhas de aquisição paralelas, ortogonais e irregulares. Eu não entendi essa frase, né? Na tua apresentação, acho que ficou mais claro isso, mas eu ainda acho que esse trecho está esquisito, né? Então, para a criação dos mapas magnéticos, os dados aéreos e marinho foram interpolados por dois métodos distintos. Então, aéreo se usou bidirecional e marinho curvatura mínima, é isso? Sim. Aplicados às linhas de aquisição paralelas, ortogonais e irregulares. O que significa isso? Eles podem ser utilizados, tanto o método bidirecional como de mínima curvatura, em linhas, sejam ortogonais, paralelas, irregulares. Os dois podem ser aplicados. Ah, tá. Então, faltou um que podem aí, que podem ser aplicados a linhas ou qualquer coisa assim. É isso que você quer dizer. Quer dizer, esses dois, eles dão conta da interpolação, não interessa qual é a configuração das linhas. Tá, isso me causou uma certa confusão. E no caso do mínima curvatura, ele tem resultados mais satisfatórios do que o método bidirecional para linhas irregulares. Ah, ok. Como nos dados marinhos. Tá, então não ficou muito claro para mim do jeito que estava escrito lá no texto, ok? Bom, lá na página 13, na página 21, você coloca o intervalo do grid para os dados marinhos, né? Em português já existe, né? A palavra para grid que é grade, né? Então, acho que não justifica usar grid quando a gente já tem uma palavra em português, né? Então, o intervalo da grade para
os dados marinhos, o espaçamento da grade, alguma coisa assim. Tá? E aí tem você usou tanto na forma escrita como aí, né? Esse efeito ocorre quando há mais dados de extensão da linha de aquisição do que intersectando elas. Intersectando elas dói, né, na orelha, né? Intersectando-as, né? Sim. Intersectando elas não tá legal, né? Lá na página 13, aí você fala que eles produzem possivelmente elipsoides e budans entre as linhas do dado interpolado, né? Bom, lá você colocou elipsoide com acento, na apresentação você já tirou acento, ótimo, né? Eu gostava do elipsoide com acento, mas depois da reforma ortográfica de 90 ele saiu, né? E budan, o que são esses budans? Você sabe definir isso? É que aqui não tem a imagem mostrada, para eu mostrar o formato dele, mas é como se fossem aquelas bolhas, assim, no formato, sabe? Tá. Que se acoplam. Você já viu isso em geologia estrutural, não? Sim, budan? sim. Então, budan vem do francês salsicha, né? Parece uma salsichinha, porque ele vai intercalando aquilo, a forma que elas, né? Vai quebrando as coisas, parece um monte de salsichinha, uma amarrada na outra, né? Então, é isso que eu queria entender, se você tinha o conceito, né? Lá na página 13, quando você colocou lá a parte sobre o acréscimo de linhas de tendência, esse trecho eu achei muito bem explicado. Parabéns, né? Eu gostei da parte, você pôs um parágrafo colocando como é que o software faz isso, que ele pega a linha, coloca assim, faz de tal jeito e tal, e está muito bem explicado. Tá? Então, essas outras perguntas que eu fiz, eu gostaria que tivessem sido explicadas do mesmo jeito que você explicou essa parte de linhas de tendência. Gostei muito desse parágrafo onde você explicou essas linhas, tá? Se eu fosse você, usaria esse tipo de ataque para quando você for explicar algum parâmetro no teu trabalho, nos trabalhos futuros. Ficou muito bom, tá? Obrigada. Para terminar, eu só gostaria de ver lá, na página 14, você coloca lá que na equação 3, que mostra a continuação para cima, né? Ao diminuir o comprimento de onda, a função decai constantemente, né? Porque você tem lá o filtro E a menos alguma coisa sobre H, não é isso? Né? Isso. Mas quando eu leio que alguma coisa decai constantemente, para mim isso é uma coisa linear, né? Essa caixa de decaimento é linear? Quando você continua para cima lá? Não. Eu tomaria cuidado. Esse decai constantemente, eu acho que você quis dizer continuamente, sei lá, você quis dizer alguma coisa que ele decai, né? Mas se você coloca constantemente, para mim, constantemente decai como uma constante, é linear, né? E é justamente o que ela não é, né? Esse decaimento não é linear, tá lá, é exponencial, né? Tá certo? Então, é uma palavrinha que a gente usa que acaba passando uma ideia errada, às vezes, para as pessoas, né? É uma sutileza, uma coisa muito bobinha, mas, né, que acaba atrapalhando, ok? Bom, eu vou parar por aqui, né? Porque eu acho que tem bastante coisa que o Maurício vai identificar, provavelmente na parte de interpretação e tudo, que não é o meu forte, eu gosto mais dessa parte de processamento, nessa parte de dados e tudo, né? Mas, novamente, eu gostei muito do teu trabalho, eu achei que é um trabalho acima da média, eu parabenizo a você, a sua orientadora, ao pessoal de TG1 e TG2, que conduziu aí um pouco você nessa história, né? E desejo sucesso a vocês, né, na publicação disso, porque eu acho que tem um potencial muito grande para ser uma boa publicação e, eventualmente, já reforçar aí a tua entrada numa pós-graduação, se você estiver planejando isso, não sei, né? Então, parabéns a você e a Yara pelo excelente trabalho que vocês fizeram aí. Desculpem pelas intervenções chatinhas de coisas que parecem sutilezas, né? Mas para quem lida com processamento de dados, às vezes uma informaçãozinha dessas é muito importante para a gente separar o joio do trigo, né? E para quem vai usar o teu trabalho como referência, e certamente ele vai ser usado como referência para várias pessoas, é importantíssimo, às vezes, ter uma informação que sem ela fica comprometido, ou a pessoa vai bater muita cabeça, ou vai fazer coisa errada, porque a informação não estava lá do jeito que ela poderia utilizar, ok? Então, novamente, parabéns, ficou um excelente trabalho.
Obrigada pelas dicas, professor, que para mim tem coisas às vezes que passam que a gente tem que tomar mais atenção quando a gente está escrevendo, quando a gente está aprendendo. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Ok. Manuel, obrigado pela coisa, desculpe-me pela chatice. Eu que agradeço, Éder. As suas colocações foram muito boas. Então, agradeço a sua participação na arguição. Agora, eu vou passar, então, agora para o professor Maurício, né, Bolonha, para ele fazer as arguições, a arguição dele. Tá? Pode começar, Maurício. Tá bom, Manuel. Então, eu também agradeço ao convite da comissão de TG. E também começo dizendo que gostei bastante do trabalho, de uma forma geral. Acredito que é um material rico, né, que a Janaína tem nas mãos. Você tem uma série de dados, né, que foram integrados numa região interessante e assim, o TG é um TG, concordo que acho que está acima da média, no sentido de que a análise, até dependendo de como pudesse ser feito e escrito, de repente, poderia virar um mestrado, né? Aprofundando mais e detalhando mais. Assim. Então, tem um potencial bom, um potencial muito bom, né? Com esses dados que a Janaína trabalhou. E, assim, claro que corre um risco, né, no TG, não ter, por outro lado, né, envolver tantas técnicas, às vezes corre-se o risco de não ter tempo de se aprofundar muito, né, às vezes. Eu achei, assim, eu gostei também do texto, da maneira geral. Às vezes, alguns vícios de linguagem eu encontro, né, o Éder comentou alguns. Algumas partes são... Quer dizer, o texto não tem uma qualidade homogênea, ele... Resumo é excelente, depois ele... Na hora que chega na discussão, ele decai um pouco a qualidade. Então, claro que é falta de experiência também, né, de escrever. Então, eu achei que a discussão ficou... Não é questão de tamanho em si, mas faltou discutir um pouco mais algumas coisas, né? Então, certas conclusões foram um pouco discutidas, não todas, algumas, mas no geral eu gostei bastante. Né? E, bom, eu não tenho familiaridade, né, com a técnica. Né? E isso é um perigo na hora de fazer arguição, né? Porque às vezes vem algumas perguntas pergunta de leigo é perigosa. Mas então eu vou tirar algumas dúvidas aqui que ficaram. Eu também concordo que na apresentação boa parte das dúvidas foi esclarecida. Por exemplo, na apresentação você indicava, né, nas figuras, que campo exatamente você estava aplicando os filtros. E aqui na monografia, acho que está um pouco diferente, né? Então, eu não comentei? Eu vi que está um pouco diferente, assim, às vezes você
na sua apresentação, no topo da figura, você indicava que campo você estava aplicando o filtro, se era o campo residual, o campo total. Eu achei que na monografia não está tão, pelo menos não está tão fácil quanto estava na apresentação. Eu tô olhando aqui a monografia também. Praticamente nos parágrafos, quando eu começo, eu inicio dizendo ou o objetivo, porque eu estou aplicando, e também sobre quem eu estou aplicando. Eu achei que tinha ficado claro isso. Não, mas eu gostei eu estou dizendo assim que ficou mais fácil, né? Não que não tenha essa informação. Quando você colocou na sua apresentação, já logo em cima da figura, facilitou bastante. Às vezes a gente se perde um pouco. Puxa, está aplicando em cima do quê? Do campo total, do regional, residual. Então, às vezes tem que buscar essa informação. Bom, aqui na introdução, você fala no segundo parágrafo, né, caso sejam feições intrusivas, como diques cristalizados em condições favoráveis, em pequenas e médias profundidades da crosta, é esperado que as estruturas apresentem maior grau de homogeneidade da magnetização comparado às feições associadas à variação da magnetização em planos de falha ou resultantes de contatos litológicos. Por que você... você espera que a magnetização, neste caso, seja mais homogênea? Quando os jigs eles são cristalizados, como eu disse, em pequenas ou médias profundidades da crosta, eles tendem a se resfriar mais rápido. Então, a questão dos domínios magnéticos, do alinhamento, é mais esperado que eles apresentem uma homogeneidade quanto à magnetização, quanto esse alinhamento dos domínios magnéticos, as características, do que estruturas que são formadas em maiores profundidades da crosta e que tendem a se resfriar mais lentamente. Então, é possível que haja algumas alterações, por exemplo, se houver uma reversão do campo, então alguns domínios tendem a mudar a sua direção, e isso pode causar certas heterogeneidades, porque já que eles resfriam mais lentamente, pode ocasionar esses detalhes, como eu falei. Tá. O tempo de resfriamento. Sobre a pequena dúvida sobre aquisição, separou, né, em dados marinhos, dados aéreos. No caso dos dados marinhos, foi usado o magnetômetro base GSM-19 Overhauser. No que consiste esse sensor? Qual é o princípio de funcionamento desse sensor? O que ele mede? Processamento de prótons e percepção de prótons, e também ele mede a intensidade do campo magnético. O campo total? Isso. No caso dos dados aéreos, eu acho que você não mencionou. Qual o magnetômetro utilizado? Você sabe? Eu não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro também foi Overhauser. Eu não comentei aqui na apresentação. Deixa eu colocar aqui. Não. Tá. Mas no relatório eles comentam, eu só não coloquei no trabalho. Eu queria entender, eu queria entender agora
um pouco mais da transformada aniquiladora. Você escreveu na página 17. Sim, estou indo. Que na segunda linha, né, você fala, a transformada aniquiladora de campo 2D, desenvolvida por Mendonça et al. 2019, verifica a homogeneidade das feições lineares. Aí eu pergunto, homogeneidade do que exatamente? Da magnetização. Da magnetização. Faltou falar a propriedade, né, física. Tá. Aí depois, no final do parágrafo, fala que essa técnica analisa se os campos residuais 3D relacionados às estruturas funcionam como câmeras de magma que alimentam os corpos 2D. Como é que é feita essa relação entre os campos residuais e as câmeras magmáticas? Como nós vimos aqui nessa imagem, quando se trata de uma feição linear, é esperado que, ao aplicar a transformada aniquiladora, totalmente ele seja aniquilado. Então, esses campos residuais aqui, eles podem indicar essas câmaras magmáticas que alimentavam essa feição linear, né, esse corpo tabular. Então, possivelmente seja associado. Então, essas câmaras magmáticas estariam bem próximas ao nosso corpo, como podemos ver aqui, nas extremidades dele. São os corpos 3D que sobram, né, depois da aplicação, que estão ao longo dos lineamentos, é isso? Acontece assim, que na teoria, quando a gente aplica a transformada aniquiladora para uma feição linear em que ela é homogênea, é esperado que não haja nenhum resíduo aqui, nenhum campo sobre. Só que, como se trata de uma feição finita, então é esperado que apareçam campos residuais nas extremidades dele. Então, essa foi uma dúvida minha. Quer dizer, isso é um efeito 3D ou é devido a corpos 3D? São coisas diferentes. Ah, sim. Quer dizer, um efeito 3D por ser finito, né? Tem a questão da borda do corpo, né? Uhum. Agora, mas não quer dizer que geologicamente o corpo exista, né? Sim, é uma hipótese. Você não tem como... associado a campus 3D, a corpus 3D. Você diria que isso é uma ambiguidade do método? Você fica na dúvida se pode ser um efeito 3D ou se... Pode ser. Sim. Tá. Então, o objetivo da transformada aniquiladora, então, é remover as feições lineares. Quer dizer, o que sobra depois que você aplica são estruturas 3D, é isso? Sim. Eu fiquei com uma dúvida aqui na figura 11. Na figura 11B. Não sei se você pode. Sim, estou vendo. Essa daqui. Pelo que eu entendi aqui, você aplicou, né, esse filtro
IGH, aqui no mapa de dados marinhos, aqui são esses dados, né? Esse dos dados aéreos. Aéreos, exatamente. Isso. Mas, assim, no mapa dos dados marinhos, o filtro IGH foi aplicado no campo residual. Uhum. E aqui, pelo que entendi, foi aplicado no campo total? Isso. Os dados aéreos no campo total. Por quê que tem... Eu não entendi por que essa diferença. Por que num você aplicou no campo residual e aqui no campo total? No caso dos dados marinhos, a gente estava interessado mais nas fontes superficiais. Enquanto nos dados aéreos, a gente está tratando os lineamentos regionais. Então, não haveria necessidade de aplicar o residual aqui. Já que nós estamos vendo as feições em uma escala regional. Esse era o nosso intuito. Por que no marinho estava interessado nos mais rasos? É porque, por exemplo, a gente viu certas feições, eu vou voltar aqui no slide para explicar melhor, certos detalhes, essas feições sutis, em que elas não aparecem com tanto detalhe no mapa da anomalia de campo total. Então, a gente está tentando caracterizar ao máximo a região das informações que a gente tem. Então, o campo residual, ele trouxe informações adicionais que não são observadas aqui. E, sendo como ele trouxe essas informações adicionais, ao aplicar o IGH sobre o campo residual, a gente consegue observar aqui esse estreitamento das bordas, que é melhor observado quando aplicado sobre o campo residual do que a anomalia de campo total. Bom, aí seguindo, né, na figura 14, 14A. Sim. Só confirmando, você aplicou o filtro CRH sobre o campo aniquilado, né? O CRH ele foi aplicado sobre anomalia de campo total. Foi o campo total? Sim. Porque aqui, quando eu já apresento, no caso, o campo subtraído, que é exatamente essa diferença entre anomalia de campo total e o cosseno de rejeição horizontal, né, aplicado à anomalia de campo total. Essa diferença aí obtém o campo subtraído. Então, nesse caso, eu fico com a impressão que talvez você pudesse ter apresentado esses mapas, ou talvez antes, porque você apresenta aqui, logo depois você fala da aplicação do campo da transformada, né? Então, assim, no parágrafo anterior, você diz, né, explica que para o cálculo do campo aniquilado, inicialmente o campo total foi continuado para cima, né, com uma distância de 3 vezes o tamanho da célula, da grade, papapá. Dessa forma, a distância da continuação para os dados marinhos foi de 210 para a área A1. Em seguida, para ambos os dados, os componentes horizontais do campo continuado foram calculadas. Os mapas desse processamento para os dados marinhos aéreos estão disponíveis no anexo. Como você falou que aplicou a transformada, né, em cima dos dados continuados,
A hora que eu olhei essa figura 14, eu achei que você tinha aplicado sobre os dados Não, aniquilados. são processamentos diferentes. Nessa primeira etapa, eu descrevi o processamento do EZFAT, e no outro parágrafo, o processamento que abrange a aplicação do cosseno de rejeição horizontal, porque o resultado, no caso, o campo subtraído, vai ser utilizado para comparar com o campo aniquilado que foi obtido pelo processamento do EZFAT. Por isso que eu segui essa ordem na explicação. Aí chega no final e eu comparo os dois. Bom, eu achei um pouco confuso. Na página 29, já, você fala da deconvolução de Euler e do índice estrutural, né? Uhum. E com esse método Hanoi, né? Como você pronuncia? Hanoi. Hanoi. Isso. Forneceu um N médio de 1,67, mais ou menos 0,99. Eu não entendi. Você falou que, dado que a assinatura magnética e a homogeneidade dessa feição linear indicam uma possível geometria de Dicke, para o Euler localizado foi utilizado N igual a 1. Sim. Eu não entendi. Você usou ou não usou esse índice obtido pelo Hanoi? O resultado que eu obtive pelo esse método Hanoi era para verificar, para ter uma noção de qual seria o índice estrutural. E, além disso, eu também tinha a informação que eu apliquei primeiro a transformada aniquiladora, então eu já tinha um resultado que podia ser um indicativo de um Dicke, então o índice estrutural podia ser igual a 1. Então eu utilizei essas duas informações, tanto do método Hanoi, para saber qual índice estrutural eu tinha, que eu obtive, calculado, né, o que era esperado, e também pela minha interpretação dos dados obtidos pela transformada aniquiladora. Que, numericamente, esse valor está mais próximo de 2 do que de 1, né? Sim, então, por isso que eu utilizei a minha interpretação da transformada aniquiladora. Se você usasse 2, você acredita que teria mudança? O que mudaria? Poderia ser em relação à profundidade, porque se você utiliza um índice maior, as profundidades podem estar superestimadas. Além disso, a forma como as bolinhas estão distribuídas. Acredito que seria isso, a profundidade, a uniformidade também das profundidades encontradas. Tá. Bom, então aqui partindo para as discussões, aqui tinha uma pergunta, não sei se está aqui na discussão ou não, mas é que você comentou, você está falando da profundidade, né? Eu lembrei, acho que está aqui um pouquinho antes, né? Logo na última linha antes da discussão, você fala de que tem uma estimativa que pode ser superestimada da profundidade, né? De 220 metros. Por que apenas um ponto poderia estar superestimado? E não todos? Não é um ponto, não. Esse 220 metros é o quê? É a média. A média? É a média. É a profundidade média de cerca de 220 metros pode estar superestimada. Está escrito aqui, a profundidade média. Tá bom, eu achei que, quando eu li, achei que era um ponto só. Aí não fazia muito sentido mesmo.
Então, é em cima disso que você falou do índice estrutural, que ele... É porque, no caso do MSE. método... Sim, sim. No caso do método ENOI, durante a aplicação, ele utiliza o filtro continuação para cima. Porque o método ENOI, ele faz a aplicação, né, do sinal analítico até a terceira ordem. Então, isso pode gerar ruídos. Então, para amenizar isso, ele aplica a continuação para cima. E pode ocorrer uma sobreposição entre as anomalias, ocasionando uma profundidade superestimada, devido a esse procedimento de filtragem adotado pelo método. Tá. Talvez valha a pena colocar uma ou duas linhas explicando o porquê. Eu coloquei isso quando eu expliquei sobre o método ENOI nos critérios de índice estrutural. Sobre a aplicação do fio de continuação para cima, a perda de resolução, acentua a interposição de anomalias vizinhas, que pode levar à obtenção de profundidades superestimadas. Aí eu pensei que não havia necessidade de repetir isso de novo na parte de dados. Acho que, com outras palavras, sabe por quê? Muitas vezes, isso principalmente quem é da área, não vai, ou vai fazer uma leitura muito rápida da metodologia, né? Porque já conhece. Então, por exemplo, se eu fosse da área e precisasse fazer uma leitura rápida, eu pularia exatamente a metodologia. Então, na hora que chegasse aqui nos resultados e discussões, eu ia falar, puxa, está faltando uma explicação. Então, assim, como é um resultado que tem uma certa importância, acho que vale a pena reforçar, né, pelo menos. E sobre a polaridade, né, das anomalias, de uma forma geral. Então, aqui no primeiro parágrafo das discussões, do capítulo 5 das discussões, na página 31, aqui você comenta, né, as possíveis fontes de anomalias. Então, você fala da idade de colocação, tamanho do grão, eventos metamórficos regionais, presença de titanomagnetita, oxidação extrema. Bom, com relação à idade, é mais ou menos óbvio, né? Você, dependendo da época, o campo pode estar contado para o norte ou para o sul, então isso... E para as outras situações, como isso influencia na polarização reversa? Quanto às outras situações, condições, eu não entrei muito em detalhe. A presença de eventos metamórficos regionais, altas pressões, altas temperaturas, que pode mudar a direção dos domínios magnéticos. Essas informações eu não entrei muito a fundo, porque logo na conclusão eu já relaciono essas polaridades diferentes à inversão do campo, né? Alteração hidrotermal também. Isso a gente precisa evitar, né? Principalmente você colocou na discussão, a gente pressupõe que você tenha se aprofundado nisso, né? Ainda mais se você coloca aqui uma referência do Grant, Clark, 97. Sim, alguns fatores que podem influenciar. Ainda mais seria necessário, por exemplo, nós temos amostras de rochas, porém não foi trabalhado até o momento devido à pandemia. O trabalho mudou um pouco o objetivo, algumas técnicas que foram acrescentadas, e caso fosse realizada
uma análise mais aprofundada dessas amostras, aí sim a gente poderia entrar mais nesses detalhes. Mas as informações que eu tenho agora, eu coloquei alguns indícios que poderiam, mas eu não tenho informações para dizer se com certeza é aquilo ou não, assim. Informações suficientes para abordar mais sobre isso. Seria isso. Tá. Acho que tem mais uma ou duas, umas duas perguntas. No próximo parágrafo, assim, é um exemplo do que eu falei que praticamente não teve discussão, né? Então, você fala das feições magnéticas sutis presentes na porção central da ria Mamanguá podem indicar variação da magnetização nas rochas sedimentares e ou nos sedimentos rasos, figura 9.6. Ponto. Aí depois você praticamente termina isso e começa a falar de outra coisa, né? Do estreitamento das bordas, das feições. Relacionado às mudanças laterais abruptas de magnetização. Mas isso tem relação com o que você falou aqui primeiro? Sim, a gente observou isso. Deixa eu Então, colocar assim, aqui. então, me explica melhor, assim, como é que você concluiu essas magnetizações poderiam indicar magnetização nas rochas sedimentares? Esses sinais sutis, né, feições sutis, relação disso com as rochas sedimentares. Devido a outros trabalhos que falam da presença de minerais magnéticos, metais também nos sedimentos ou nas rochas sedimentares, e também associado a esse estreitamento que nós observamos aqui, né, que poderia indicar essa variação de magnetização abrupta em relação às rochas circundantes. Então, é uma associação de ambas as informações que nós temos. Tá. Eu achei que não tinha relação uma coisa com a outra. Então, isso melhora meu conceito da sua discussão. Agora, quando você fala alinhamento raso e profundo, na apresentação, eu desconfio por que você falou isso, só para confirmar. Ficou mais claro na apresentação. Como é que você separa uma coisa da outra? Pelo regional, residual? Isso. A fase do sinal analítico, para o estudo de estruturas profundas, eu fiz uma continuação para cima de 1.000 metros sobre os dados de aerolevantamento. Aí, tendo obtido isso, lembre-se que trata-se de uma informação qualitativa, né? E aí depois eu apliquei, sabendo onde são os lineamentos profundos, eu apliquei o tilt sobre a anomalia de campo total e apareceram outros lineamentos, que no caso seriam os lineamentos superficiais. Aqueles que não aparecem quando eu apliquei, né, a fase do sinal analítico sobre o campo continuado. Por que você não aplicou sobre o campo residual? Poderia também ter sido feito dessa forma. Você estava separando regional, residual? Você aplica sobre o residual, você tem os lineamentos superficiais, e depois aplica sobre a anomalia de campo total. Só os que sobraram seriam os mais profundos. Tem essas duas abordagens, né? Dois processamentos que podem ser realizados para obter esse resultado também. Tá. A última pergunta era sobre os corpos 3D, mas a gente acabou esclarecendo antes, né? Aquela questão dos corpos 3D no lineamento da ria Mamanguá. Então,
aquela questão, né? Se pode ser feito 3D ou se são corpos inclusivos. Então tá, eu termino por aqui. Dou meus parabéns para você, Janaína. Obrigada. Para a Yara e também para o Mendonça, né, que orientou o trabalho. E agradeço mais uma vez aí a comissão de TG. Obrigado. Bom, nós é que agradecemos aí a sua arguição, Maurício, sua participação na banca. Né? Então, bom, eu já foi bem... o Maurício e o Éder já falaram bastante sobre o trabalho da Janaína. Eu gostei muito do trabalho dela. Acho que a apresentação dela realmente é melhor do que o trabalho escrito, né? Mas a gente tem que levar em conta a situação de que ela tem muitos métodos, técnicas aplicadas, são muitos dados. Então, isso para sintetizar tudo isso em 40 páginas, porque, por que não explicou melhor isso? Por que não fez aquilo? Por que não estendeu as conclusões? Por que não estendeu a discussão? Às vezes fica mais difícil, né? Pelo volume de quantidade de técnicas que ela aplicou e métodos, né? Não é que eu estou querendo defender a Janaína, mas estou tentando explicar que realmente, às vezes, é difícil você sintetizar dentro de um texto de 40 páginas, não pode passar de 40 páginas, então, às vezes, pode complicar um pouco, né? Eu li também o trabalho dela e também tive algumas dúvidas em certas frases que às vezes fica difícil de entender o que a frase está dizendo. Olhei, conferi todas as suas bibliografias, todas elas foram citadas. A única coisa da bibliografia que eu notei é que algumas eu acho que estão incompletas, né? Então, sei lá, ainda mais, principalmente aquelas que são citadas de volumes especiais ou de livros, né? Então, às vezes você coloca os nomes dos editores, não coloca que são editores, não coloca o nome do título do volume, coisa desse tipo, né? Pelo menos eu percebi algumas referências que aparentemente eram de volumes especiais ou de livros e que não estão citadas. Às vezes falta número de páginas, coisa desse tipo, né? Então, é fácil de ser corrigido, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o trabalho foi bem escrito, né? A maior parte está bem escrita, a menos desses detalhes. A única coisa que eu gostaria de te alertar, né, é que você fala uma hora aí, inclusive você apresentou também, né, que a mineralização depende do tipo do mineral, da concentração e do tamanho do grão, né? Certo? Você falou isso, mas na realidade depende também das propriedades magnéticas dos minerais, né? Das anisotropias associadas aos grãos minerais, né? Você pode ter grãos de mesmo volume, mas com propriedades magnéticas diferentes, ou com anisotropias magnéticas diferentes, né? Você pega um grão de magnetita, né, por exemplo, se ele for esférico ou se ele for alongado, as propriedades magnéticas, a magnetização remanente dele é mais estável que o grão alongado, por exemplo, né, que é a anisotropia de forma. Então, isso acho que faltou dizer que tem lá as propriedades magnéticas, ou as anisotropias magnéticas, né, dos grãos. Quer dizer, essa parte faltou aí, que eu vejo. O resto, acho que foi tudo discutido já pelo Maurício e pelo Éder, né? E eu dou parabéns para você, para a Yara, para a Mendonça também, que foram seus orientadores, né? E o trabalho, acho que foi bem escrito. É um trabalho, como disse o Maurício, podia ser de uma dissertação de mestrado, por exemplo, se fosse um pouquinho, né, expandido aí, né? Então, tá muito bom e parabenizo você pelo trabalho, tá? Então, acho Obrigada. Que eu queria falar, tá? Tá bom? Tá bom. Obrigada a todos. Tá, então, como as notas não saem agora, né? O Maurício e o Éder precisam depois passar os formulários para a gente, né? Com as notas, agora são números, né? Não são mais letras que tem que ser colocado lá.
Então, depois eu aguardo vocês passarem, então, as notas, né? Para mim, para a Leila e para o Porsani. Estou enviando para você em breve, tá? Tá bom. Tá ok, então. Eu vou parar aqui. Também vou mandar daqui a pouco. Certo. Então é isso, né? Acho que a gente finaliza, então, aqui a participação da Janaína. Desejo sorte para ela, né? Obrigada. Pós-graduação. Acho que o trabalho dela foi muito bom, né? Então, ela tem todas as chances aí de fazer uma boa pós e conseguir alguma coisa boa na universidade, ou sei lá, onde ela for trabalhar. Quiser trabalhar. Meus parabéns de novo para vocês. Tá ok. Parabéns para todos aí. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.